Só tem gente boa chegando aqui, até eu fico emocionado, vou dar uma choradinha. Sempre eu digo, ó, não pode chorar, mas... E aí, pessoal, estão me escutando bem? Tá tudo certinho? Daqui um pouquinho nós vamos começar a última live daquele esquema de timeline, digamos assim, dos pianos, né? Nós vamos até, eu acho que 2019, por ali. Daí para frente eu já não peguei tanta informação. Mas até 2019 nós vamos atualizar. Então vamos começar com o milênio, com o novo milênio. As coisas do milênio passado a gente já comentou nas outras lives. Rita está chegando, olha que bacana. O Leandro, sempre alegre e retumbante, o nosso monge das teclas. Uma musicalidade, uma harmonia espetacular. Você é um grande professor, inclusive, né? Hoje é interessante, eu vou fazer, enquanto o pessoal está chegando, eu vou sempre reforçar aquilo que a gente sempre comenta em todas as lives. Ô, seu Alberto chegando também! Muito bem-vindo, seu Alberto. O seu Alberto tem sempre, vou reforçar Alberto Teclados lá de Brasília. A loja é espetacular, mas o mais interessante é que esta é uma loja que tem o coração da música, tem a sensibilidade da música, tem o seu Alberto. É impressionante, vocês vejam no Facebook, nas mídias sociais, YouTube também, os temas que o Sr. Alberto desenvolve, uma criatividade fantástica, explorando aquilo que há de melhor no piano. Obrigado, Sr. Alberto. Rita maravilhosa, sempre a minha linda amada, está ali, já no caminho. Hoje tem muita informação bacana, mas como sempre, antes da gente fazer aquela contagem regressiva, agradecer o pessoal que tem colaborado lá com o nosso canal, com o Pix, que tem se inscrito no canal, que está sempre acompanhando. Isso é importante. Essa questão das lives dos pianos sempre ficam registradas. Inclusive, eu procuro deixar registrado o chat também, para que as pessoas possam ver a interação que existe entre vocês que estão ali acompanhando e a gente aqui que está falando e aprendendo, inclusive, sempre aprendendo sobre o piano. Eu tenho um exemplo incrível de todos vocês que estão aqui acompanhando, mas principalmente do Carlos. O Carlos é o pesquisador, ele está sempre ali, entrando aqui um pouquinho. Tomara que o Carlos entre aqui e venha participar. Eu queria mandar também um abraço especial hoje para todo mundo que está aqui, o seu Alberto, o Leandro maravilhoso, a minha linda, a Rita, pessoal que está participando agora direto. Mas eu vou focar em alguns nomes muito interessantes que vocês já acompanharam nas outras lives. O meu amigo Fritz, que compartilhou a nossa live nas mídias sociais, sempre fazendo um comentário bastante interessante, lá da Serenata de Belo Horizonte. O Alex, que eu quero fazer com ele uma série de lives comentando, ele tem feito lives, o Alex Bessa, ele tem feito, se ele aparecer ali, eu vou pedir para ele colocar o link do canal dele. Ele está fazendo uma live, mais ou menos como eu estou usando, com a cronologia dos teclados, dos sintetizadores, dos pianos eletroacústicos. É muito interessante ver a pesquisa do Alex também com relação a isso. Hoje eu recebi uma mensagem do Wilson, queria mandar um abraço para ele. O Sérgio Ciotti, o Serjão, maravilhoso, que participou também de algumas lives ali. Tomara que hoje ele venha. Deixa eu tirar aqui as mensagens que não tem nada a ver com a gente. Claro, o seu Alberto sempre que está colaborando, sempre com aquelas perguntas bastante interessantes, né? O Leandro, que é maravilhoso, o João Garnieri, que todas as quartas faz uma live, um piano bar,
das quartas, eu acho que esse é o nome que ele faz. É muito bacana de ver ele tocando, cantando, ele tem voz boa, ao contrário de mim, por exemplo, se for tocar piano e cantar, se tiver só uma saída de emergência, o bombeiro proíbe, porque vai ter muita morte. A nossa diretora Sônia Flor está lá se recuperando, alegre e retumbante. A Sônia Vidal, que faz tempo que eu não vejo ela participar aqui. Os meus irmãos lindos do coração. Meu irmão Edson, que está morando na Áustria. A minha irmã Zeli, maravilhosa, sempre apoiando, é minha mecenas, né? A minha irmã Jane e a Josiane. E eu tenho outro irmão, Edson, também, o Edson de Tatuí, que eu não sei por que deu uma desaparecida, eu estou tentando ligar e conversar com ele, e ele não tem respondido, né? Outra coisa bastante interessante que eu gostaria de reforçar, reparem que a gente está sempre divulgando pianos novos e pianos usados, todos eles com a qualidade. Deixe que a gente, quando você precisar do piano, deixe que a gente, o senhor Alberto, o Fritz lá da Serenata, o pessoal que é competente, o meu amigo Jorge aqui, que é um parceiro fantástico, uma pessoa maravilhosa, um abraço para ele também. Deixe que a gente sabe o piano certo para encontrar para você. A gente conhece de piano, estuda piano há tanto tempo, vai entregar um piano para alguém, um piano já usado, por exemplo, a gente já, ao olhar para o piano, a gente já sabe se ele é bom ou ruim. Começa a tocar, já sabe. Então, os pianos que a gente tem, que a gente anuncia, são sempre espetaculares. Podem divulgar sem medo de adquirir um piano desses, né? E aí, logicamente, sempre aqui, ó, ativar o sininho, compartilhar essa live maravilhosa. Eu adoro, atenção, vamos lá, fazer a nossa contagem regressiva. 3, 2, 1, começou! O ano 2000 foi o ano, vamos chamar assim teoricamente, ninguém sabe ao certo quando o Cristofori concluiu o primeiro piano e forte, o primeiro arquicembalo com piano e forte, que seria o nosso piano de hoje em dia, com um martelo dando expressão naquilo que você toca. Até então, os instrumentos eles não tinham expressão alguma. Você tocava forte ou suave, o som era sempre o mesmo. 300 anos, e houve uma série de comemoração com relação a esses 300 anos. Teve nos Estados Unidos uma exposição chamada Piano 300, na Smithsonian Institute, em Washington. Foi interessante essa comemoração, porque eles levaram lá do Museu del Instrumento Musicale de Roma um dos 3 pianos que o Cristofori fabricou. Deixou lá exposto para as pessoas entenderem como começou a história dos pianos. Não esqueça, Cristofori não vendeu piano algum. Ele montou 3 pianos a partir de 1700 até 1720 alguma coisa. Logo depois ele faleceu. Ele trabalhava para a família Médici. Esses eram os grandes mecenas. A família Médici, o mecenas do Bartolomeu Cristofori. Por isso a importância das pessoas participarem, como a gente vê hoje em dia uma série de gente incentivando a atividade cultural, principalmente a que envolve piano. Isso é muito importante. Então, o seu Cristofori produziu 3 pianos, mas basicamente não vendeu nenhum, e todos eles foram produzidos com uma experiência, e virou uma série de estudos dos outros grandes fabricantes que apareceram em função dessa ideia dele, né? Outra coisa que ficou exposta nessa comemoração dos 300 anos foi um square piano. Pouca gente sabia, aqui no Brasil ainda não vi nenhum square piano. Se tiver um square piano, até é interessante, porque a gente vai fazer um trabalho com a Sônia, e eu vou fazer vídeos com imagens desses instrumentos. O square piano é uma coisa muito interessante,
Mas tinha um square piano nessa comemoração da Chickering, que é esse nome de um grande fabricante americano, produzido em 1850. Então, foi interessante de ver aquela penteadeira com teclado, as cordas nessa posição horizontal. Muito interessante de conhecer o square piano, porque era a possibilidade das famílias com menos poder aquisitivo de ter um instrumento, normalmente com 5, no máximo 6 oitavas. Mas 5 oitavas era a base. Então, vamos lá, era o teclado da época, né? O piano de cauda estava exposto de lá. O piano de cauda do Paderewski, que era um Steinway de, acho que era 1892. Um Steinway americano, Nova York, que a Paderewski comprou, e esse piano estava exposto. Para quê? Novamente reforçando o que nós já falamos. Todos os virtuosos do piano foram a base para os fabricantes terem um caminho para poder divulgar e vender os seus pianos, né? Então, outra coisa que foi interessante que apareceu lá e que é muito bacana. Imagine como não era o piano, né? Todo desenhadinho, com frufru para tudo quanto é lado. O piano do Liberati, que era um Baldwin. O Liberati tinha essa questão, ele era bastante americano, então ele não ia buscar uma empresa, um fabricante de piano estrangeiro ou com DNA de algum estrangeiro. Então, o piano do Liberati, normalmente, quando ele podia, era um Baldwin. E aí foi exposto o piano que era dele, ele fazia uma série de apresentações. Esse piano era espetacular, né? Outro piano que estava exposto era um piano Earhart, que foi presenteado ao príncipe Albert pela rainha Vitória. Então, durante todo essa comemoração dos 300 anos, houveram uma série de eventos e vídeos, todo um trabalho especial em Washington para mostrar e valorizar e comemorar 300 anos de piano. Um intervalo aqui para a gente ver o pessoal. Olha o Celso, meu amigo Celso, abraço para você. Grandes emoções sempre presente, alegre e retumbante. Vamos lá, minha gente. Quem puder, vá convidando as pessoas para participar. Live assim é sempre bacana, porque todas as perguntas que vocês fazem, a gente tenta responder. Essa interação é muito importante, principalmente quando você fala da história do piano. Vamos lá. No ano 2000 ainda, um cara da Austrália chamado Ron Overs apresenta um sistema revolucionário de acionamento das teclas. Mas é interessante que essa empresa, Rollovers, que provavelmente, eu não sei, ela deve existir ainda na Austrália. Ela desenvolveu essa tecnologia, mas ela ficou ali com ele, né? E realmente os pianos deles são pianos que têm uma velocidade de ação bastante interessante de observar, embora hoje todos os fabricantes, principalmente os que dependam da Renner, que é o maior distribuidor de peças, né, e de teclas, né, do sistema de ação dos martelos e teclas, sempre tem um perfil, um trabalho meticulosíssimo. Só consegue ganhar dele alguém que faça particularmente com ideias, como é o caso de Ron Lovers. Outra coisa que aconteceu muito interessante foi que a Kawai, isso no ano 2000, comemorativo, né? A Kawai lançou um piano Shigeru Kawai, que era o nome do filho do Kawai, né? A sequência da história da Kawai. Então, Shigeru Kawai começou a se transformar num piano de referência no mundo todo. É um piano... Kawai já é um piano bastante bem comportado, mas o Shigeru Kawai é, assim, impressionante.
Outra coisa muito interessante que aconteceu é que todo mundo vê o piano que a própria Pianofatura, a Fritz Dober distribui aqui no Brasil, chama piano Rittmiller. Mas esse era um piano alemão. Rittmiller era uma empresa alemã. E a Pearl River, lá de Guangzhou, já comentei várias vezes sobre ela, anunciou que começaria a produção, ou seja, ela adquiriu a documentação dos pianos Rittmiller e começou a fazer, e hoje vocês acompanham, todas as lojas que vendem Fritz Dober têm o piano Rittmiller. Então, na verdade, Rittmiller era uma marca alemã e ela foi adquirida pela Pearl River, que hoje, provavelmente, se não é o maior, é um dos maiores produtores de piano do mundo. E eu estou falando acima de 3 mil pianos por mês, hein? Lá na Inglaterra, a Whelpdale Maxwell e a Woodchester Piano se fundam para formar a British Piano. Isso é interessante, até anotei aqui para guardar o nome. A tentativa de se manter viva a tradição dos pianos ingleses. Hoje, por exemplo, eu acho que não tem mais nenhum fabricante inglês na ativa. Olha que incrível, hein? Vocês já vão saber o que foi acontecendo com essas empresas. Outra questão que aconteceu em 2000 também foi eu já comentei sobre os suprimentos, as peças que se vendem de piano, né? Normalmente, todos os fabricantes brasileiros, ninguém produzia a ação de martelos, essas coisas, a mecânica do funcionamento do piano, porque isso é complexo, isso é muito complexo. Então, sempre teve que importar. E um grande importador era a Shaft Piano, que vendia esses suprimentos, né? Ela compra American Piano Supply, ou seja, fundem para pegar uma frente de trabalho para distribuir e vender para o mundo todo essas peças e tudo que é ligado ao piano e à produção de pianos. Chegamos em 2001. A Steinway começa a distribuir o Essex. E olha, vamos falar, estamos falando do Steinway. A Steinway começa a distribuir o Essex, que é produzido na Yangshan, em Tianjin. A Yangshan, empresa coreana, com a fábrica em Tianjin, na China. E em 2001, a Baldwin pede falência. Já já nós vamos continuar com a história dela e que destino deu essa marca, né? Que ela continua ainda de pé, marca Baldwin continua ainda né? Mas a empresa pediu falência. Em 2002, a Gibson comprou os papéis da Baldwin, incluindo aquilo que a Baldwin tinha como força, né? A Chickering e a Wurlitzer. Meu amigo Alex, Wurlitzer, ela fazia parte do pacote do grupo da Baldwin. Então, era a Chickering, que era um dos maiores fabricantes de pianos dos Estados Unidos, e a Wurlitzer, que fabricava pianos e depois começou a fazer esse piano fantástico, maravilhoso, uma criatividade, que é o piano eletroacústico. Fantástico, né? Estamos em 2002 e vamos ver as perguntas. Ô, Sérgio, grande abraço para você, Sérgio. Mais um, porque no começo você abriu um abraço especial para você ali. A Adriana, a nossa cantora maravilhosa, tem uma voz lindíssima, já está ali presente, minhas lindas. A Inês, que sempre, desde a época das lives lá da Tecla Center. Inês, muito bem-vinda, um abraço para você também. Olha, Olga, puxa, que bacana! Olha que legal, Olga. Seja muito bem-vinda à live. Você vai conhecer um pouquinho da história recente dos pianos, né? A minha linda está ali. Olha que bacana. Olga, perfeito. O nosso amigo Kleberson, fiz um convite para ele participar aqui e fazer as suas perguntas. A Rita é maravilhosa. O Essex o piano não é,
Não entendi a pergunta, Rita. Pode formular novamente. Sim, é piano Essex mesmo. Essex é o nome de uma cidade inglesa, inclusive, hein? Não dá para esquecer disso. Eu já comentei um fabricante que era de Essex, mas a marca Essex faz parte da estrutura, né, da Steinway, e é fabricado hoje pela Pearl River. Logo vocês vão ver a transferência de produção do Essex para Pearl River, da Yangshang para Pearl River. Minha linda tá ali, Olga, maravilhosa. Olha o meu amigo Neto. O Neto é espetacular. Aqui, Neto, o abraço já estava no começo para você e mais um agora também. Inês, maravilhosa. O piano Essex é um bom piano, muito bem feito. Rita, eu até tive algum tempo atrás um modelo, que era um modelo de 1,10 m, 1,9 m, 1,8 m, qualquer coisa assim, um modelo estúdio Essex, espetacular. Ofereci esse piano para um monte de pessoas que não tiveram condições na época de comprar. E aí, no fim, a gente achou um outro cliente desconhecido que acabou adquirindo o piano. O piano é maravilhoso. Hoje, inclusive, eu tenho aquele de 1 m, o S5, me parece que é o nome certo da Yamaha, que é um piano que parece uma espineta, mas é um som, é um piano, é uma tecnologia fantástica. Está lá na minha lista de pianos. Então, Rita, é isso mesmo. Essex é um excelente piano, passou para um nível maior entre a Boston, passou para um nível super, ultra Steinway. Exatamente. Ô, Neto ali, grande Neto, um abraço para você, Neto. Vamos continuar então aqui. Olha que interessante. Deixa eu pegar aqui o pessoal. A Besendorfer, em 2002, tem um banco, o terceiro maior banco da Áustria, chama BAWAG. Esse banco, em função da situação da Besendorfer, depois de 125 anos, aí ia comemorar os 125 anos, ela estava numa situação bastante complicada, quase beirando a falência, a Besendorfer, em Viena, na Áustria. E aí, este banco, a pedido inclusive do governo, adquiriu os papéis e solveu todas as dificuldades financeiras da Besendorfer. Então, teve um espaço, um período em que a Besendorfer fez parte dos papéis, dos ativos de um banco, do terceiro maior banco da Áustria. Isso aconteceu em 2002. E aí, a Besendorfer, com esse novo incremento, desenvolve um piano em parceria com a Porsche. Inclusive, tem hoje ainda, o ano passado, me parece que a Besendorfer lançou uma série de pianos usando as cores do Porsche. As cores originais. Aquele amarelo espetacular, aquele vermelho incrível, quase Ferrari, toda a estrutura. Então, eles lançaram 3/4 de cauda para dar aquela incrementada no mercado. O piano, se não me falha a memória, tinha 2,12 m, 2,13 m. Praticamente é um carro, né? Imagina um Besendorfer dessa linha. Um espetáculo. Estamos em 2003. A Steinway comemora o 150º aniversário. E ela faz essa comemoração onde? No Carnegie Hall. Lógico, né? O principal influenciador dos pianistas do mundo, o principal piano. Eu já comentei com vocês que essa questão de todo mundo só querer Steinway é prejudicial até para a própria estrutura dos negócios envolvendo o piano, e vocês vão reparar daqui um pouquinho que até a própria Steinway se prejudica com essa questão de ser ela a opção dos principais
palcos de apresentação dos pianistas pelo mundo, né? A Steinway comemora 150 anos e a Bösendorfer comemora, salva, sem dívidas, 175 anos, sempre sendo um piano número 1, sem ter falhado um ano, assim como a Steinway. Outra questão que aconteceu, a Intermusic compra as ações da British Piano. Essa é uma questão interessante de vocês observar aquilo que eu comentei antes. A luta dos fabricantes de pianos na Inglaterra para manter um piano inglês no mercado. A Intermusic compra as ações da British Piano, para vocês terem uma ideia. A British Piano era, para quem conhece os pianos ingleses, era o piano Bentley, o piano Knight, o piano Welmar e o piano Woodchester. Esses pianos todos integravam a British Piano Manufacturing. E a Intermusic compra esses papéis, porque normalmente estavam, como todos, numa situação bastante difícil. Olha que interessante, a Blitner, aquele piano que tem as 4 cordas, dos médios para os agudos, tem uma sonoridade espetacular. Eu tenho um piano Blitner para vender. Quem quiser, está ali à disposição. E é um piano de meia cauda, me parece que é. Se não me falha a memória, que são tantos pianos que, puta, eu fico até perdido. Esse é um piano espetacular, uma sonoridade, os sons dos agudos do Blitner são fora do comum. É fora do comum. É um cristal quase que intergaláctico. Ela... Olha o que a Blitner fez. Ela lançou um piano para canhoto. Não deu certo essa tecnologia, porque mesmo as pessoas que são canhotas, digamos assim, ou que são invertidos, tocam o piano normalmente. Eu, por exemplo, que sou ambidestro, tenho facilidade de trabalhar as duas mãos ao mesmo tempo. O Serjão, que está ali nos escutando, tem uma facilidade de trabalhar. Qual a necessidade da pessoa, né, que seja canhota, digamos assim, de ter um piano onde os agudos estão na parte esquerda e os graves estão na parte direita. Mas eles desenvolveram. Então ficou esquisito, porque você vê a cauda invertida, né? Mas a Blitner resolveu montar isso aí e, logicamente, isso nem é mais fabricado, né? Eu acho que só sob pedido especial. A Grotrian Steinweg, não esqueçam, Steinweg é Steinway, embora não tenha ligação com a Steinway, né? Mas Steinway começou com Grotrian. E ele fez, já mostrei para vocês, inclusive, uma das nossas, vamos chamar assim, da nossa propaganda da Piano Live, o piano que o Steinway fez na própria cozinha da casa dele. Então, a Grotrian apresenta o duo Grand Piano. Como que é o duo Grand Piano? Você observa que a cauda do piano tem aquele Szinho, S de cena! Junta os dois pianos nessa condição, um único frame, e você tem 2 pianos para concertos com 2 pianos. Se imagina, se um piano já é caro, um piano de concerto já é caro, 2 grudadinhos, imagina o preço dele. Né? Mas ela lançou esse piano colocando os teclados naquela posição do S ali, né? Ficam um de frente para o outro, com uma tampa única. Então, o cara, para levantar a tampa do piano, precisa chamar 175 ajudantes, mais ou menos. E olha só que interessante. Eu comentei sobre a British tentando salvar o Bentley, tentando salvar os pianos ingleses. Esse mesmo ano, a British, que comprou todos aqueles papéis,
encerra as operações de todo mundo. Então, não tem jeito. Os pianos ingleses não conseguiram suportar a pressão que existia, vinda principalmente do Oriente. Não teve jeito. Estamos em 2005, a Steinway anuncia que transfere da Yangshan para Pearl River a fabricação dos pianos Essex. Então, hoje, quem fabrica o Essex não é mais a Yangshan. Tem uma pequena partezinha, alguns modelos que a Yangshan ainda tem lá e que está distribuindo para a Steinway. Mas hoje o principal fabricante na linha OEM é a Pearl River, em Guangzhou, lá no sulzinho da China. Aliás, quem puder fazer esse negócio de tirar férias, ter condições de tirar férias e ir para os Estados Unidos é besteira hoje em dia. Eu digo sempre, faça uma viagem para o Oriente, faça uma viagem para a China e vá conhecer aquele espetáculo que não tem como dizer de espetacular, reforçando você conhecer as principais cidades e as vilas maravilhosas que a China tem para nos mostrar. 2006. Estamos em 2006, minha gente. A Steinway anuncia o retorno do modelo O. O modelo O era um modelo de piano que começou, acho que foi introduzido em 1902, mas em 1923 ele parou de ser produzido. Então, anunciou que ia começar novamente a produção do piano O e encerrava a atividade do piano L. Eu tive alguns Steinway L maravilhosos, um quarto de cauda, mas também já não tem mais um modelo L. E o modelo O voltou à tona novamente. Existe uma empresa chamada Schulze-Pullman, e ela fez uma parceria com a Ferrari para montar um piano com as cores da Ferrari 612 Scaglietti, a série de Ferraris Scaglietti. Então, ele montou, essa empresa montou a Schulze-Pullman, ela montou um piano baseado e usando as cores da Ferrari Scaglietti. Você veja como o mercado tenta fazer uma ligação, e vocês já vão ver mais ainda, né? Uma ligação muito forte entre o piano, aviões e a indústria automobilística de carros de esporte. Houve o lançamento de um carro da Lexus agora, um adendozinho aqui. Lançamento do carro da Lexus, uma boa parte das ações da Lexus, Toyota, eu não sei se ainda esses papéis continuam, mas a Yamaha tem uma sociedade, tem uma ligação muito forte, principalmente com o Lexus, né? Os componentes do carro são todos ligados à parte computadorizada do Lexus, ela tem a assinatura da Yamaha. E a Lexus lançou um carro esportivo espetacular, com um ronco, que o ronco do motor é o mais incrível de todos. Ninguém ganha, não tem Ferrari, não tem Lamborghini, não tem nada aqui, McLaren, seja o que for. Por quê? Porque a Yamaha desenvolveu uma forma de fazer com que o som desse carro seja exatamente o ronco de um Fórmula 1. Então, você veja onde a ligação que está começando a haver entre os fabricantes de piano e os fabricantes de automóveis. 2007, minha gente! Alguém lembra do que aconteceu na vida de vocês em 2007? Ah, maravilhoso, gente! A Bechstein adquire a empresa tcheca Boêmia. Essa era uma empresa que também estava em condições bastante difíceis, e a Bechstein veio e adquiriu os papéis dessa empresa para formar a Bechstein Europe.
É uma tentativa também da própria Bertrand de se manter ativa, porque a situação já era bastante complicada, realmente bastante complicada. Os fabricantes não estavam suportando o mercado muito baixo e a concorrência. Vamos ver, atenção aqui, as nossas perguntas. Olha lá, a Olga está ali, já acompanhando. Olha que bacana. Fernando Ramírez é espetacular. Está aqui sempre acompanhando, sempre dando aquele voto positivo. Obrigado, Fernando. Um abraço para você. O Wurlitzer, sim, Fernando. O Wurlitzer tem um som exclusivo. Vai recomeçar novamente de forma digital com a Dexibel, que era o pessoal que trabalhava na Roland. Já comentei antes, inclusive, essa questão. A Wurlitzer está voltando agora, em 2005, prato cheio, som digital, um instrumento com aquele design retrô, lógico, lindo, né? Mas o som, a sonoridade digital. Quem está preparando tudo isso é o meu amigo Luigi Brutti, que está tentando colocar dentro, tentando, não vai conseguir colocar dentro desse Wurlitzer o verdadeiro som, só que digital, do Wurlitzer. Então, é um equipamento com uma tecnologia que vai poder utilizar o sistema MIDI via USB, todas aquelas tecnologias que são compatíveis hoje em dia com os instrumentos musicais. Tá ali, ó. Ali, atenção, minha mãe tinha um Velmar. Velmar, não lembro desse nome, Rita. Pode ser que seja de algum fabricante, principalmente um fabricante nacional, porque, por exemplo, quando começou a Fritz Dobre, que não era pianofatura, ela começou, e mesmo com a pianofatura, ela começou a fabricar um monte de pianos com marcas completamente doidas ali, né? Então, no Brasil, você vai ver nomes incríveis. Quando eu cheguei em Curitiba em 1997, 98, por aí, não, 1977, 78, ficando bravo, tinha 23 fabricantes de piano em Curitiba. Você tem uma ideia, né? Vamos lá, Carlos, tá ali o Carlos, com um grande abraço para você, Carlos. Estou esperando aquelas perguntas espetaculares que sempre vem de você. Vamos lá, o Fernando Única Ferrari. Opa, o grande, gostei dessa, Diva. Totalmente excelente. É o Fórmula 1 aí, ó. Tá ali o meu amigo Manfredini. Manfredini, você sabe, aquela caneca especial, aquele mug especial, todas as manhãs me acompanha. Você é lembrado todos os dias aqui com a gente. 2007 gravei meu primeiro disco. Olha que bela lembrança, hein? Boas lembranças. É inglês o piano? Bastante interessante. Estamos sabendo de mais um. Mas hoje, eu vou dizer para você, hoje não tem mais que eu consiga assim, relacionar, eu não tenho mais. O único fabricante é a Kendall, que passou para a Yamaha, e a Yamaha está produzindo esses pianos lá na Indonésia. Continuando aqui, minha gente, 2008. Essa eu tive oportunidade de acompanhar. Em 2008, eu estava fazendo um tour com os fabricantes de piano, pelo mundo todo, principalmente na China, mas a gente chegou a ir até conhecer a Bösendorfer lá em Viena. E em 2008, quando a gente chegou, inclusive, deu até para ver a oportunidade do entra e sai dos japonesinhos entrando. Ninguém sabia o que era, depois eu vim saber que era a negociação que estava acontecendo entre a Yamaha e a Bösendorfer. Então, a Yamaha adquiriu todos os documentos do banco que eu comentei com vocês. Ela adquiriu todos os ativos da Bösendorfer estão hoje com a Yamaha. Então, tudo resolvido, tudo acertado. Em 2028, a Bösendorfer passa a ser integralmente da Yamaha. Agora, por que a Yamaha fez isso? A Yamaha estava há muito tempo procurando um fabricante excepcional de piano que tivesse aquele som que todo mundo gosta. Então, o objetivo primeiro
era de procurar quem? A Steinway, fazer uma parceria com a Steinway. Mas isso provocaria o quê? Um monopólio, coisa que a Yamaha detesta. Já comentei com vocês sobre essa questão de um departamento que ajuda uma série de empresas, compra ações, ajuda financeiramente para que a empresa não quebre, como aconteceu com várias que eu já mencionei com vocês aí. Então, o primeiro, interessante, vamos procurar a Stein, mas a Stein estava com um grupo de negociantes, vocês já vão ver, eu já vou comentar o nome deles para vocês ali. É um processo muito difícil, é um troço muito complexo, uma parte das ações com Samic, outra parte das ações com não sei o quê, isso é uma miscelânea. No caso da Bessendorf, que já comentei com vocês, o melhor piano comercial do mundo é Bessendorf, ponto final. A Bessendorf tinha um único proprietário, que era esse terceiro maior banco da Áustria. Foi lá, comprou, acertou e está tudo certo, está com ela. O CFX hoje está saindo cada vez mais espetacular. E a Bessendorfer sempre inovando, sempre trazendo pianos maravilhosos, com designs impressionantes. Então, 2008, o ano que a Bessendorfer passa a fazer parte do grupo, vamos dizer assim, né? O complexo da corporação Yamaha. Olha que interessante, eu vou já chamar um nome aqui. Em 2008, a Zeiler é vendida para a Samic, que concorda em manter a qualidade dos pianos, gente. Empresa coreana concorda, comprou a Zeiler e realmente assim o fez e assim o faz. A Samic, ela tem uma filosofia extraordinária com relação à manutenção da qualidade da origem dos pianos. Vocês já vão ver, porque ela também foi adquiriu parte da própria Bechstein e de uma série de empresas maravilhosas de piano, mantendo a tradição. Então, o objetivo do coreano lá não é trazer para a Coreia o fabricante, a marca do piano, mas sim manter essa tradição espetacular de pianos incríveis, com sonoridade fora do comum. Então, a Zeiler passa a ser parte integrante da Samic. A Baldwin cessa a produção de pianos, na sua única fábrica que ela tinha nos Estados Unidos, no Arkansas, no final do ano. E aí, agora, todos os pianos Baldwin passam a ser fabricados pelo sistema OEM do grupo Gibson, que foi quem adquiriu a Baldwin, na China. Já comentei com vocês que eu fui numa cidade chamada Ningbo, entrei os caras fabricando guitarras maravilhosas, numa técnica impressionante. E eu realmente vi Gibson lá. Pô, interessante, Gibson. O cara prepara Gibson e manda para os Estados Unidos para fazer aquela arte final, aquelas coisas finais que a Gibson é poderosíssima nesse sentido. 2009, a Bessendorfer faz aquele maravilhoso. Eu já botei, inclusive, na minha capa aqui no Facebook, né? Ela começa a produzir um piano em parceria com a Audi. E o piano tem mais ou menos esse design. Você olha para o piano, parece um carro. Não assim especificamente com os pneus, etc., mas a estrutura dele lembra bastante um automóvel. Isso é a tentativa da Bessendorfer, depois já com a própria Yamaha, de se manter maravilhosamente no mercado e atuando e trazendo sempre novidades. A Campbell Pianos, que eu já comentei com vocês, produz o seu último piano na Inglaterra, foi adquirida pela Yamaha e passa a produzir os seus pianos na Indonésia. Então, encerra as atividades na Inglaterra. Mais um nome que encerra a Campbell Pianos. E ela continua essa marca, hein? Nas feiras internacionais, aqui no Brasil não tem, mas nas feiras, né, principalmente a feira de Xangai, a feira de Frankfurt, a feira do NAMM Show lá em Anaheim,
sempre mostra os pianos Campbell, hoje com a Yamaha. A Steinway assina um acordo, olha só onde a Samick foi parar, assina um acordo com a Samick para assumir uma participação minoritária da Steinway, com o objetivo do quê? De livrar algumas dívidas. Então, percebam que a Samick foi procurando negócios no mundo todo para começar a resolver as situações financeiras. O coreano lá estava com grana à disposição. Então, um bom tempo, a Samick fez parte do grupo da Steinway, né? Não esqueçam que a Steinway, aqui ela já é Steinway Selmer. Começa em 2009, estamos ali em 2009, após uma longa disputa de direitos sobre a Zomer, um fabricante de piano chamado Zomer, a empresa a Persis provou a legitimidade de manter essa marca Zomer com ela. Por isso, a Samick deixa de vender os pianos Zomer em 2010. Até esse piano foi adquirido pela Samick. Estamos em 2010. Em 2010, julho, metade do ano, começando, vamos pensar, hemisfério norte, começando as férias lá. 200 dos 390 funcionários da Petró foram demitidos. E os que ficaram, uma parte trabalhava na produção de pianos e outra parte trabalhava na linha de móveis de cozinhas laqueados. Veja que essa fábrica, a Petrof, ela nasceu em 1864. Da mesma forma como todas as outras europeias, inglesa, americana, todas estavam sofrendo muito com relação ao mercado e à entrada dos produtos que vinham lá do Oriente. 2012, a Cavendish Pianos, que era sediada em Yorkshire, ela recomeça na Grã-Bretanha, faz uma tentativa de recomeçar. Não durou muito tempo, mas ressuscitou a fabricação de pianos na Grã-Bretanha. É a tentativa de se manter no mercado. Né? 2013, estamos lá, minha gente. Quem compra a Stein? Um fundo de uma empresa chamada Paulson & Company. Essa, inclusive, ainda é a proprietária dos documentos. Um dos caras que é proprietário, faz parte desse fundos de hedge, é o Robert De Niro. História interessante com a Stein, gente. O valor estimado da aquisição, pouquinho acima, quase 512, 515 milhões de dólares. Essa foi a negociação, a compra dos papéis da Steinway pela Paulson & Company. Então, hoje é ela quem é proprietária. Em 2014, eu vou fazer um comentário especial com relação a isso, porque eu estava lá em Tianjin nessa época, e aí um pessoal comentou, disse, olha, tem uma exposição de produtos Yamaha, num hotel tal ali. A gente foi lá, foi ver, e aí, de repente, eu vi um piano fora do comum. Eu não conheci esse piano através da Yamaha, depois eu vim gravar, que aliás tem uma série de gravações que eu fiz com ele, porque é espetacular, é uma tecnologia incrível, mas foi o ano em que a Yamaha lançou o Transacoustic Piano, era o U1TA, Transacoustic. Né? Esse piano é o seguinte, é algo impressionante que só aqueles japonesinhos da Yamaha conseguem desenvolver. Você tem o piano acústico e a linha digital incorporada ao piano, mas não tem alto-falante. Tudo vibra na tábua de ressonância. Olha a tecnologia.
Você escuta strings na tábua de ressonância. Você escuta o Hammond na tábua de ressonância. Você escuta o DX7 na tábua de ressonância. Esse é o Transacústic Piano. Quem puder, entre no meu canal, que eu acho que é a única pessoa aqui no Brasil que grava essas maravilhas, né, espetaculares, com esses pianos incríveis, principalmente com a Yamaha, né? Tem lá uma série de coisas, eu fiz uma série de demonstrações desse piano. A última, inclusive, tocando Carruagem de Fogo, e eu lá pegando fogo, quase explodindo com tanto fogo. Era um piano com um outro piano junto para formar um efeito bem mais encorpado do som do piano. Mas isso suando, e era um piano de cauda, era um C1, me parece que era, ou um C2, não lembro bem. Acho que era um C1. É extraordinário você tocar o piano e o som do strings, por exemplo, sair na tábua de ressonância sem nenhum tipo de alto-falante, sem nada. É espetacular, não tem explicação. Né? 2015, a Steinway, com dor de cotovelo, lançou o Spyro, que é o Disclavier da Steinway. O que eles fizeram? Eles buscaram uma forma de gravar os grandes intérpretes de piano, passar isso para um sistema chamado Spyro, que é o que eles têm. A única coisa extremamente negativa é que você não podia gravar, registrar você tocando, como acontece com o Disclavier. Então, o Spyro era play e você escutar lá o grande artista, um grande pianista, como a Yu Javang, por exemplo. Todas as interpretações, todas as músicas, num repertório incrível, um pad que vinha de brinde, um iPad vinha de brinde, para você escutar em casa as interpretações pianísticas dos grandes pianistas, né? Eu acho que só em 2019 e 2020 é que eles conseguiram desenvolver o Spyro para um sistema de gravação, o que é mais lógico, né? Para você poder reproduzir. Se tem um artista bacana em casa, tem um piano desse, maravilha, né? Então, em 2015, a Steinway lança o Spyro. E em 2016, a Pearl River compra as ações da... Eu já comentei com vocês da empresa alemã chamada Schimmel, um piano fantástico, maravilhoso. A família Schimmel se mantém na administração, ela se mantém como administradora da empresa, mas a empresa hoje faz parte do grupo Pearl River, é um laboratório de informações para a própria Pearl River entender, e repare que fabricar piano não é só juntar peça, né? Entender como você gera um som espetacular num piano de cauda, num piano de concerto, num upright e assim por diante. Estamos encerrando, minha gente. Vamos ver se tem alguma pergunta ali. Ó, o Fritz chegando ali. Fritz, um abraço para você. Vamos lá. O Carlos está ali. Sami comprou 40% das ações em 2011. A Sami que teve essa passagem que eu comentei ali, não chegou, Carlos, a 40%. Ela solveu uma série de dificuldades da empresa, mas ela solveu as dificuldades, e aí ficou fazendo parte. Mas hoje ela já não tem mais ligação, não. Mas não chegou a 40%, não. Ela até tinha intenção de comprar todos os documentos, todos os papéis da Steinway, né? Sami que está extraordinariamente fazendo um papel incrível de manutenção de marcas pelo mundo com a mesma sonoridade delas. Então, quem tem condições de conhecer esses pianos, Knabe, Ed Zeiler, por exemplo, todos os pianos estão com uma qualidade excepcional. Ó o Fritz ali, o grande Fritz! Adriana, você tem vários vídeos no Transacústico, não? Tem vários vídeos eu tenho, Adriana. Vários vídeos mesmo, pode ter certeza. São lindos e as músicas ficam com uma sonoridade impressionante, embora eu tenha gravado com um celular, né? Fritz ali, não chegou atrasado, você está sempre adiantado. A aula de inglês é boa, gostei dessa. Carlos, quanto custa esse sistema Steinway de Disclavier?
custa o olho da cara. É uma coisa impressionante. Se você paga 100 mil, vamos dar um exemplo, você paga 100 mil num Steinway, com o Espírito vai ficar 150. É uma loucura impressionante. Então, hoje, quem tem condições de ter um bom piano e pode, por exemplo, dispor de um Prodigy da Piano Disc, pô, maravilhoso. Pode até instalar no piano em casa. Tem especialistas hoje aqui no Brasil que instalam esse sistema, né? Alguns fabricantes, por exemplo, o Fazioli, já pega e monta lá na própria Fazioli. Eu, inclusive, tentei fazer uma ligação entre a Yamaha e a Fazioli para a Fazioli ter o Disclavier, mas foi para lugar nenhum, né? Uma pena. Gostaria de que o Fazioli tivesse exclusivamente, como a Besendorfer tem, né? O Disclavier, né? Mas a minha sugestão, quem tem um Steinway e quer fazer o mesmo trabalho, pega um Prodigy ali, monta ali, é maravilhoso, tem vídeo, áudio, iPad de brinde, essas coisas todas. O Espírito, especificamente, já é caro um Steinway, se imagina como não é. Mas quem quiser um Steinway, um Espírito, pode falar com o Ulrich que ele resolve sem problema nenhum. Já vai ser entregue na sua casa. É caro isso, Carlos. É brabo o negócio. Bom, é isso aí mesmo. Dê uma olhadinha, porque o começo tem um abração especial para você ali, Fritz. Isso ali o Transacústico que chama atenção mesmo, Carlos. É indescritível. Uma pena que hoje todos os pianos que a gente tinha disponíveis transacústicos já foram vendidos e eu não tenho onde mostrar isso. O último que estava lá na loja de pianos, com o Zé Luiz, com o Igor, pessoal espetacular. Gravei, inclusive, algumas músicas, aquela música do filme 7 de dezembro, lá como é que chama? Pearl Harbor. Pearl Harbor. A música chama Tennessee. A Adriana, inclusive, já até tocou ela. A Adriana é maravilhosa tocando piano. Espetacular. E aí eu gravei exatamente com isso. Na primeira versão, com esse mesmo piano, o U1TA, eu gravei ele com strings. Depois eu gravei esse mesmo esquema com outro piano, dando força para a expressão da melodia. O tema é lindíssimo, é Hans Zimmer, né? Espetacular, né? Vamos lá! Tenho que aprender a afinação de piano Steinway. No caso de Steinway, Fritz, vou comentar com você. Eu já vivenciei várias vezes um piano Fazioli, piano Steinway, Berta, bons pianos, uns grandes pianos, em que o afinador normal foi lá tentar afinar. E aí deu zebra em todos os sentidos, principalmente no movimentar as cravelhas. É uma destruição fora do comum. Há todo um processo. Chanfrar um martelo de Steinway, de Besendorfer, de Bernstein, de Blüthner, é para quem sabe. Fazer a química no martelo para deixar mais aveludado, menos aveludado, também é para quem sabe. Então, realmente, Fritz, você tem razão. Para mexer nesses pianos, precisa estudar com alguém que tenha intimidade com o piano. Aqui em São Paulo, você sabe, o Djalma, que é o maior especialista em termos de piano do Brasil, né? Ele é espetacular. O Zé Luiz, a mesma coisa, né? Lá da loja de pianos. Deixa eu ver quem mais que poderia ser. Tem mais que poderia ser. Atenção aqui, o recado especial. 5 minutos para não exagerar, tirar a vida de vocês ali. Vamos lá. Este vídeo é no Transacústico, eu gosto, é o Tennessee, exatamente. É esse vídeo mesmo, que estão tocando um Transacústico e piano. Não, essas músicas, se for para leitura
Eu tenho uma série de coisas, quando eu fazia demonstração, principalmente casa-cor, né, no Disclavier, eu usava muito, MIDI, né, Fritz? É MIDI, é um armazenamento MIDI. Se o sistema tem som, aí você tem orquestra, você pode tocar com orquestra, etc. Mas a reprodução do Disclavier, ele converte para MIDI. Você põe um arquivo MIDI e ele toca no piano com toda a sensibilidade. Aliou, exatamente, Adriana. Essa música é maravilhosa mesmo. Pô, inspiração, gostei. Fiquei lisonjeado agora. É, boa. Exatamente. Mas não precisa ir para os Estados Unidos, não, nem nada. Você tem o George Boyd, aqui no Brasil, eu lembrei de outro nome interessante, está morando lá na região do meu amigo Neto. Lá em Petrópolis, eu acho que ele está morando, o George Boyd. Me parece que é lá, ou no Rio, alguma coisa assim. Mas está ali junto com o meu amigo Neto Berland. Afinador de piano, tem cliente interessado nesses arquivos. Não, isso é fácil, mando para você sim. Eu tenho alguns arquivos, até de algumas músicas que eu toquei. Aqui em São Paulo tinha o Espaço das Américas, eu acho que agora virou alguma coisa da Unimed lá, né? E o Espaço das Américas, desde 2013, tinha um DC5, que é aquele piano que tem 2,12 m, mais ou menos, fabricado para os Estados Unidos, da Yamaha. Eu gravei uma série de músicas e aquilo ficou tocando enquanto era Espaço das Américas. Estava lá o piano maravilhoso e o Ulrich lá, fantasminha, tocando para todo mundo escutar. Esses arquivos eu tenho armazenados, são coisas muito bacanas, e o Espaço das Américas fazia um trabalho espetacular na recepção da casa de espetáculos, né? Um piano maravilhoso, lindo, com sonoridade, e o Ulrich lá tocando fantasmagoricamente. Vamos ver ali, o Carlos, vi agora aqui a música Tennessee, é isso mesmo. Mágico, e é mesmo. E incrível, hein, Carlos? Isto está soando na tábua de ressonância. Não tem som nenhum, não tem nada, embora aquela sala tenha um aparelhinho ali para os guitarristas lá, TGR, qualquer coisa assim, eu não lembro qual é o nome daquele sistema de som para o guitarrista, né? Nada, aquilo está soando no piano. É simplesmente espetacular. E eu vou encerrar, porque a minha linda já me deu uns 5 minutos aí, eu não quero tirar muito tempo de vocês. Ali, atenção, em 2000, estamos ali em 2019, hein? A Steinway compra todos os documentos da empresa, tudo da empresa Louis Renner, que é o maior fabricante dos componentes de piano, principalmente a ação das teclas, né, e martelos. Tem gente que compra completo, todo aquele sisteminha que o Fritz sabe, toda aquela gaveta, ela compra tudo da Renner. E aí só chega, prepara o piano direitinho, conforme o protocolo, conforme gabaritos, etc. E pum, gavetinha Renner ali e tá tudo certo, minha gente. Um ajuste aqui, um ajuste ali e tá feito. Essa empresa, a Renner, fabrica uma série de coisas muito interessantes com relação a peças de piano e a tudo que é ligado aos componentes dos pianos, né? Tudo que tiver ligado a componente, inclusive feltro, coisa de banqueta, peça, tudo que é ligado ao piano é com o Renner mesmo. Mas o principal produto deles realmente é o sistema de acionamento das teclas, né? E eu vou novamente passar para vocês mais uma coisa que aqui no Brasil não chegou ainda, nem a própria Yamaha comentou, mas o Ulrich sabe. O Ulrich sabe, porque o Ulrich é o cara mais bem informado com relação a piano do mundo, ou do hemisfério sul. A Yamaha lançou o primeiro sistema de piano de reprodução com inteligência artificial. Estou falando 2019. Imagina como isso não está agora. Ou seja, esse sistema
trabalha com inteligência artificial baseada na interpretação de um grande pianista. No caso, a primeira experiência foi feita com alguém conhece de clássicos, já vai saber o que eu estou falando, um cara genial, espetacular, chamado Glenn Gould. Então, a primeira inteligência artificial da Yamaha tem como principal intérprete nos pianos Glenn Gould. O formato, a técnica, o estilo, o DNA de Glenn Gould está nessa estrutura de inteligência artificial aplicada ao piano. Ou seja, se o pianista está tocando um tema, a resposta do que ele tocou e gravou é de um Glenn Gould. Para quê? Olha, reparem que todas as principais masterclasses, essas coisas, workshops com relação a pianistas famosos, sempre tem o cara ali do lado, não, olha, dá aqui nessa tercina, daqui nessa quatrina, daqui nessa quintina, faz toda aquela frescurada para que o cara faça a interpretação correta. Exatamente aí é que entra a inteligência artificial. Isso estou falando de 2019, quando eu conheci o sistema, e hoje não estou acompanhando mais, não estou mais com essa ligação toda com relação à Yamaha, mas se imaginam, a Yamaha, corporação, lá no Japão, se imagina como essa tecnologia não está. No momento que o mercado se estabilizar, a Yamaha dispara inteligência artificial para pianistas eruditos, principalmente em função da Yamaha Music School, e para as pessoas que querem ter um masterclass, por exemplo, com uma Yuja Wang. Ela está com a Steinway e não vai fazer lá. Vamos pensar num artista que tem a ligação ali. Vamos ficar no Glenn Gould, então, que é o nome que eu estou lembrando dos pianistas eruditos. A minha coisa é mais pianista popular. Um item com relação a pianista popular. Quando foi lançado em 2000, e não lembro quando que faleceu como é que é o nome daquele? O Prince. A Yamaha tinha uma parceria com o Prince exatamente igual que tem com o Elton John. E aí ela ia lançar um piano maravilhoso com a cor purple do Prince, com o símbolo do Prince em cima do Yamaha. E aí, 2 semanas antes dele falecer. Quando eu vim entregar na casa dele, o projeto foi parado. Mas este ano, na NAMM Show, lá em Anaheim, nos Estados Unidos, qual o piano que estava lá? O piano do Prince. Com aquela cor magnífica. E foi para mostrar para as pessoas que havia um trabalho, um estudo muito apurado com relação a ter uma mercadoria Prince, em termos de piano, para distribuir pelo mundo. Totalmente excelente. Agora, um adendozinho eu quero fazer com relação à inteligência artificial na Yamaha. Quem tem teclado arranjador tem inteligência artificial já desde muito tempo. Toda a linha de acordes que você desenvolve num teclado, na mão esquerda do teclado, ela tem essa capacidade. É inteligência artificial desenvolvendo a sonoridade, a harmonia, conforme o que você vai classificando. Por isso, o AI Finger dos teclados Yamaha, AI Finger, olha só o nome, já é assim há bastante tempo. AI Finger, você consegue reproduzir uma 13ª tocando Si bemol, Mi, Lá, que é a 13ª. E ele lê C13. Então, toda essa estrutura já tem nos teclados arranjadores, nas clavinovas, todos esses teclados com ritmos da Yamaha já estão disponíveis. Essa inteligência artificial já tem há bastante tempo. E para encerrar, vamos antes dar uma olhadinha, ver se tem alguma pergunta espetacular aqui. Cadê uma música Tennessee maravilhosa? Afinador ali, ó, totalmente excelente. Esses sistemas são algo fenomenal. Há poucos dias vendi um DC3 de Sclave, lhe digo.
O sistema é fantástico, é muito preciso na sua gravação e reprodução. Desde a época que a gente estava ali trabalhando junto, Fritz. Lembra? A gente ia, o piano ia para casa da pessoa, ia lá tocar uns teminha lá com o Guido Franco, o paizão do Fritz ali, né? E a sonoridade, o que ficava registrado era extraordinário, incrível. Naquela mesma época era Mark, não sei o que, o nome do. Funcionava com disquete, tinha um CD para reproduzir também, era a coisa mais antiga, hoje está bem mais sofisticado, funciona com internet, né? Mas naquela mesma época, eu fiz uma série de gravações, um dos pianos, um piano de Sclavier, ficou em vários aeroportos do Brasil, mostrando como um piano tocava sozinho lá, o fantasma. Era o único lá, sempre fantasma, mandando ver, né? O Guilherme Arantes, ele faz parte da Steiner, que eu saiba, não. Ele estava com a Yamaha até algum tempo atrás, eu não sei por que não houve renovação, mas ele sempre teve com a Yamaha. Não esqueça que ele é proprietário de um CP70, que ele mesmo afina, né? A história do Guilherme Arantes com a Yamaha foi muito, muito bacana. Enquanto eu estava lá, por exemplo, os principais eventos que a gente fazia, Play Now, essas coisas todas, a gente sempre chamava o Ivan Lins, chamava o Guilherme, pessoas que tinham uma habilidade histórica extraordinária. Hoje eu vejo o Guilherme tocando no norte, lá, nos troços ali e tal. Eu acho que ele já não tem, não sei por que não renovou, não tenho informação sobre isso. Mas com o Steinway, acho que não, hein, Carlos? Acho que ele não faz parte do staff da Steinway, não. Principalmente porque a Steinway hoje sempre busca pianistas da linha do erudito, né? Dessa linha, ou então jazzistas espetaculares, como é o caso daquele menino filipino, já estou sem. Joey Alexander. É um menino espetacular. Aliás, eu vou fazer junto com o Alex um reaction mostrando ele tocando piano com 11, 12 anos de idade. É um fenômeno, é uma coisa assim que você não consegue imaginar, né? Exatamente, está usando um Nord. Eu vi ele aqui em São Paulo, no Blue Note, fazendo uma apresentação, ele só com o tecladinho ali, beleza, e era um tecladinho, né? Tá aqui ele, ó. Olha o tecladinho Nord ali, ó. Tá com problema de peça, porque não tem assistência técnica no Brasil, né? Mas tá aí. Olha, o Disclavier Radio, que o Fritz está comentando, é uma grande sacada. Para quem tem o home theater e tem o Disclavier em casa, você consegue reproduzir o dia inteiro, como se fosse uma rádio, músicas tocadas ao piano. Você escolhe, inclusive, o estilo. Quero Beatles, está lá Beatles tocando. E se você tem um sistema de som, tem alguns canais, um sistema ligado ao home theater, tem alguns canais que mostram a estrutura toda, o show todo, o piano tocando e a orquestra no sistema de som. Disclavier é imbatível mesmo. Ele não tem nada que chega perto do Disclavier. Nem o Prodigy, né? O Prodigy é uma opção excelente para quem não tem um Disclavier e quer instalar no seu piano, né? Aí, ó, perfeito! Exatamente, hoje está muito sofisticado. Tá? O Prodigy mesmo já, inclusive, reproduz toda a orquestra, inclusive as vozes dos cantores. Você vai usar My Way lá, rezão, toca junto, ou deixa o piano tocando a parte do piano. É espetacular. O que está acontecendo com relação a essas tecnologias que vão sustentando os pianos é incrível. Só para encerrar, minha gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A logo da Yamaha, e eu vou começar com a logo dela. A logo da Yamaha é muito interessante porque ela envolve não somente os instrumentos musicais, mas a linha de motores da náutica, de motos, etc. E elas simplesmente são 3 diapasões. Agora, eu vou fazer a pergunta para vocês. Por que são 3 diapasões e não 2, um diapasão? Já seria espetacular para mostrar, né, essa ligação musical, né?
Por que é que se usa 3 diapasões, não 4, não 2, nenhum, para representar a estrutura Yamaha? Alguém sabe responder? Vamos ver ali, atenção. Um abraço, Adriana, um beijo para você, obrigado por participar. Carlos, Nord virou moda. Sem dúvida nenhuma. Nord é moda mesmo. E a cor dele chama muita atenção. Então, no palco, por exemplo, o pessoal está optando por usar Nord por causa disso, né? Mas existem muitos equipamentos para palco que são... Hoje, por exemplo, tem o Dexibel, que eu estou comentando com vocês, que vai trazer de volta o Wurlitzer, né? Tem a própria Yamaha, com espetáculos de instrumentos e sintetizadores incríveis, né? Motores de barco, motor de barco, componentes eletrônicos todos. Olha, quando você abre o motor de um McLaren, por exemplo, toda a parte digamos assim, eletrônica do carro é Yamaha. Lexus é Yamaha, inclusive o sistema de som. Quem mais que tem? Lamborghini, Yamaha. Todos os carros que precisam de ter um processo de precisão muito grande usam o sistema da própria Yamaha, que é fabricado na Indonésia, foi a empresa que pegou fogo em 2020, 2021, que deu aquela confusão com relação à falta de produtos no mercado, né? Os 3 diapasões, o que vocês acham que representam esses 3 diapasões na logo da Yamaha? São 3 ali, né? Atenção, tem alguém respondendo ali? Atenção, atenção, estamos com 12 pessoas, vamos querer saber quem responder 3 diapasões. O que pode representar? Afinado em todas as direções. Pode, é uma boa ideia. Gostei. Inclusive o motor, né? Inclusive o motor dos barcos, das motos, está sempre afinado. É como eu diria sempre, antigamente, eu sempre comentava, né? Yamaha é uma sigla, significa Yamaha afinada, mantém a Honda atrás. Essa é a sigla da Yamaha. Yamaha afinada, mantém a Honda atrás. Tecnologia, produção e vendas, né? Tecnologia, produção e vendas. É isso aí mesmo, Carlos. Tecnologia. Ô, Mauro Gauch, abraço para você, Mauro, grande incentivador, tá ali chegando, que maravilha. Boa noite, Lu, querida do coração. Exatamente, olha, tecnologia, produção e vendas, então, só para terminar o que o Carlos está começando. Essa é a poesia do marketing dos 3 diapasões da Yamaha. Essa é a junção do que representa a Yamaha como grupo no mundo: tecnologia, produção e vendas. Mas, na verdade, a ideia do nosso amigo Torakuso Yamaha, os 3 diapasões, era aquela grande dificuldade que ele teve em entender como reproduzir aquele som do Mason and Gamelin, que ele teve que fazer um órgão baseado nisso. Como ele não entendia de música, e o dono da pensão era o cara que tinha conhecimento em violino, passou as informações erradas para ele levou um órgão totalmente desafinado. Aí o pessoal do Instituto do Japão disse: vem estudar com a gente, ele aprendeu música por causa disso. Então, os 3 diapasões são o quê? Melodia, harmonia e ritmo.
Essa é a verdadeira origem dos três diapasões. O marketing da Yamaha sempre coloca essas coisas, faz aquela fantasia para criar todo um PDF de históricos, etc., e fazer toda aquela frescura que o marketing sempre faz. Mas melodia, harmonia e ritmo, esse é o real significado dos três diapasões da Yamaha, que acompanham toda a linha Yamaha acompanha essa linha musical, digamos assim, para todo o grupo. Muito bem, minha gente. Queria agradecer de coração. Está ali o Mauro. Querido Mauro, você sempre escrevendo coisas bonitas. O meu amigo Urso lá de Santos, que é fantástico. A minha filha Lu. Maravilhoso. O meu amigo Fritz, que é incrível. Vamos ver quem mais. O Carlos que sempre tem perguntas e sempre pesquisa de forma muito correta e coerente. O que é interessante com relação às pesquisas que envolvem principalmente pianistas há uma biografia dos pianistas de enfeite, aquelas para fazer filme de Hollywood. Mas há a verdadeira informação sobre o histórico dos pianistas e a gente vai começar falando já que a gente encerrou o histórico, nós vamos começar a comentar sobre os principais fabricantes a partir da próxima, os principais fabricantes de pianos do mundo, o que aconteceu, o que não aconteceu, com as histórias que são não da biografia do cara, que o cara não vai escrever as coisas boas ou ruins, ou os defeitos, ou as coisas que são a realidade. Ele só vai colocar aquilo que interessa para ele, para o marketing, como essa questão dos três diapasões para a linha de marketing da Yamaha. Então, na semana que vem, começamos, e eu vou escolher uma marca bastante interessante, provavelmente seja a Yamaha de novo, mas eu vou estudar, ou então a Mason. A Mason é uma boa ideia a gente começar falando sobre a Mason, porque é um histórico maravilhoso e a empresa está aí até hoje ainda. Meus amigos, obrigado. Todos vocês são maravilhosos. Já estamos aqui com 1h20. Passou já do valor e vocês são extremamente pacientes. Muito obrigado. Obrigado por participarem. Boa noite para todos vocês. Aqui, ó. É um tchau especial.